Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos vocês. Irmãos, por que que o teu líder religioso não fala isso pra você? Sabe por quê? Porque se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês que estão aí dentro das denominações, prestem bem atenção, meu irmão. Palavra libertadora. Olha só, por que que ao invés de vocês ficarem aí sobre os cuidados do seu líder, não deixa o Senhor te cuidar, não deixa ele te ensinar. Olha só, em casa meditando, eu vou anotando aqui, ó, mas vamos pegar aqui, ó, Amós, tá vendo aqui? Amós 5, aqui, ó, naquela época o Senhor já estava falando aqui, ó, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, ou seja, para os judeus, buscai-me viver. Desde aquela época o Senhor já estava falando para eles buscarem ele. Eu vou puxar aqui um pouquinho aqui em Mateus rapidinho, ó. Quando ele estava falando de dízimo aqui, ó, as pessoas acham que é de dízimo, ó. Ai de vós, escribas fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. Nós não estamos mais sobre a lei, nós estamos sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que fica debaixo da lei está debaixo de maldição, porque da graça tem descaído. Então, continuando aqui, ó. O mais importante da lei, o juízo. Na lei ainda continua o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, a misericórdia e a fé. Vocês têm que entender isso. Então, aqui em Amós, o Senhor já estava falando para a casa de Israel naquela época. Aqui, ó, puxando aqui, ó. Amós 5:11. Portanto, visto que pisais o pobre, eu não vou ler todo ele não, mas se eu fosse você eu leia. Não ficava sobre esperando o seu líder religioso mastigar e não te mostrar a verdade, porque a verdade te liberta. Amém? Vamos lá. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, ou seja, estava cobrando dízimo naquela época, né? Edificares uma casa de pedra lavrada, fizeram um templo, estavam cobrando dízimo, né? Estavam cobrando dízimo e era em alimento aqui, ó, trigo, né? Lavradas, mas nelas, vou repetir, edificares uma casa de pedra lavrada, mas nelas não habitareis. Nela não habitareis, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele habita dentro do teu corpo. Não sabeis vós que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? Então, vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Vocês afligem o justo, tomais o resgate e rejeitais os necessitados na porta. Vocês pegam dízimos, eu tô falando agora de hoje, porque nós vivemos na graça. Mateus 6:5-6. Você não seja que nem os hipócritas. Aqui, ó, Mateus 6:5-6 aqui, ó. 5 e 6. Quando orares, palavras do Senhor Jesus, ó. Quando orares, não seja como o quê? Os hipócritas, pois se comprazem. Eles têm um prazer, uma alegria enorme em orar em pé nas sinagogas. O que são sinagogas? Templos. E às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que receberam seu galardão. Mas tu, ó filho meu, que ouve aí, filha minha, que ouve as minhas palavras e as palavras dele. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. E aí, continuando em Amós aqui, olha, Amós 5, se eu fosse você, eu não deixava o teu líder religioso ficar lendo pra você. Eu ia atrás de conhecimento e sabedoria. Conhecereis a verdade vos libertará. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que queres ver este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Ai, hein? Aqui, ó, 21, continuando lá. Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solene. O que é assembleia solene? É quando vocês se juntam pra fazer a religiosidade de vocês num lugar. Olha aqui, ó, em Amós ele está, não me dão nenhum prazer, porque ele falou assim, Deus é espírito, o Senhor Jesus diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nem aqui neste templo, e nem neste monte, nem no templo em Jerusalém, nem neste monte adorarás o Pai, porque ele é espírito em verdade. Entra no teu quarto e se dê bem com teu irmão. Dízimo ficou na lei, hoje vivemos em graça, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é partido com igualdade, conforme o teu coração, né, deseja. Vamos lá aqui, ó, Isaías 1, vou puxar do 11 aqui, ó. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estava falando lá para os judeus daquela época. Diz o Senhor, olha quem está dizendo. Já estou farto dos holocaustos. Estou farto dessas coisas, sangue de bezerros, de cordeiros, de bodes. Quando virdes a mim, perante a mim, né, comparecer perante a mim, quem que requeriu isso das vossas mãos, que viesse pisar meus atos? Não tragais ofertas de baldes, ofertas vãs, incenso para mim abominação, também as festas de lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Convocações das congregações, ou seja, se reunir para ficar lá fazendo coisas vãs. Coisas vãs, presta bem atenção, coisas vãs. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Porque eles não estavam praticando, sabe o quê? A misericórdia, a fé
Eles não estavam praticando isso aqui, ó, como diz aqui, de novo em Mateus, vou voltar, ó, e desprezais o juízo, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus veio para mostrar isso para nós, ó, continuando aqui em Isaías, que ele odeia convocações das congregações e não pode suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer, pelo que quando os estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, purificai. Ó, como que vocês vão purificar? Tirai a maldade de vossos atos. Como? De diante dos meus olhos. E cessai de fazer o mal. Como que vocês vão cessar de fazer o mal? Aqui, ó. Tiago 1,27, ó. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada de Deus é essa. Cuidar dos órfãos, dos oprimidos e não se deixar se corromper, e das viúvas, e não se deixar se corromper pelas coisas do mundo. Aqui, ó. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então é isso, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo da própria Bíblia mesmo. Ali em Mateus, quando o Senhor Jesus é tentado pelo Satanás, ele foi pro deserto, então Satanás usava a própria palavra, ele não usou mentira nenhuma, ele não inventou história. Porém, então, entendeu? Ele usa a própria palavra como está sendo hoje pregada dentro dos templos. E você ali, sem Bíblia, ainda mais sem a sua espada, que é a palavra, né, de Deus, ali a Bíblia, se você não tiver um entendimento de toda a história, as pessoas te manipulam naquele versículo e te levam para um outro rumo. Então é o seguinte, como Satanás disse, tá escrito, né? Porém está escrito, né? Satanás falava assim pro Senhor Jesus: pule-te daqui, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Que é o Salmo 91, ali, 11 por ali mais ou menos. Então, o Senhor Jesus, como entendia toda a escritura também, né? Ele também está escrito. Entendeu? A importância de você saber todo o contexto, né? Que nem eu dou um exemplo aqui, ó. Eu peguei essa fita, né? Tá escrito, vamos supor, uma parábola aqui. A palavra mesmo. Eu peguei a Bíblia, né? Aí eu abri e li. Mas aí a pessoa pode falar assim, ele pegou a Bíblia, e não falar que abriu e leu, tá entendendo? Você tem que saber toda a história. Mas é isso, espero estar ajudando. Outra coisa que eu tenho que contar a vocês. Vocês têm que ter um entendimento que em Hebreus diz que um Novo Testamento, que foi o qual o Senhor Jesus nos deixou, ele só é válido depois da morte, né? O testamento só é válido depois da morte do testador. Se você tem um bem, então os seus filhos irão herdar esse bem só depois da morte. Vai haver o testamento e tal. Então o Senhor Jesus, vocês têm que ter um entendimento, a compreensão que veio Jesus de Nazaré cumprindo as palavras, né? Que são as epístolas os livros de João, Mateus, né, Marcos, Lucas, João, Atos ainda, né? Se vocês pegarem ali Atos, ainda Pedro ainda não estava, porque para Pedro foi revelado o evangelho da circuncisão, ainda das leis. E quando a gente obedece às coisas da lei, a gente anda sobre as coisas da lei, nós estamos dizendo o seguinte: estamos anulando a cruz do Calvário, que foi o sacrifício do Senhor Jesus que veio e deu a graça. Hoje é pela fé, não é mais por obras de homens, obras de coisas nenhumas. Se você prestar atenção ali em Coríntios, né? Enfim, e agora o evangelho que foi revelado da graça, o evangelho da graça foi revelado para Paulo, apóstolo Paulo, que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se você pegar em Gálatas ali, Paulo até repreende Pedro, porque Pedro estava indo, né, ele era repreensível, ele não era irrepreensível, ele era repreensível e estava se deixando se dominar por alguns que queriam fazer os gentios a se circuncidar, a cumprir leis, porque o Senhor Jesus, que nem eu disse, você está cumprindo leis, está se circuncidando, está cumprindo regras de homens, você está anulando a cruz do Calvário, que foi pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé, tá entendendo? Então é isso. Hoje é o evangelho da graça, esquece obras de homens. Eu não vou nem me aprofundar aqui, mas em Coríntios, logo no começo ali, até Paulo diz: eu não vim para batizar, eu vim para pregar o evangelho da graça. E porque estavam discutindo sobre, um era de Apolo, outro era de Cefas, outro era assim, um exemplo, entendeu? E outro era de Cristo. Está Cristo dividido? E ele fala: ainda bem que eu só batizei a família de tal e de tal, mas Cristo me enviou não para batizar. Ou seja, o batismo ele veio lá de João Batista. Se você tiver um entendimento, eu estou usando palavras daqui de dentro, tá entendendo? Não estou usando os meus entendimentos como pessoa chega aqui, essa aqui não pode ser interpretada por pessoas, porque ela já é divinamente interpretada. É porque ela não tem um entendimento, tá entendendo? Então é o seguinte, quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Quem nos ensina, eu tenho mais de 20 versículos aqui que te mostra, né? Porque acreditar só basta você ter fé. Então o justo viverá da fé. Então assim, as pessoas
João Batista estava vindo lá, eu batizo com água. Ele estava sobre a lei. Vocês têm que entender que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Senhor Jesus estava vivo, cumprindo a lei. Ele não ia tirar um centavinho da lei, um pingo, um jota, não ia cair da lei até que todas as coisas fossem cumpridas. E ele cumpriu na cruz do Calvário. Está consumado, cumpri. Agora é o evangelho da graça, entendeu? Então, João Batista, que veio apresentando o reino dos céus, ele falou, agora o reino dos céus é para dividir. Você tem duas túnicas, você tem alimento, você divide com teu irmão. O Senhor Jesus fez o milagre, dividiu os pães. Na última ceia, que é a ceia do Senhor, que não tem nada de santa ceia, porque um outro entendimento vocês têm que ter sobre a ceia, é que ali, desde lá do Êxodo, o Senhor Jesus, Deus o Criador, no caso é o Senhor Jesus, tudo era o Senhor Jesus, né? Em Coríntios diz, aquela pedra que da onde saiu a água, era Cristo. Então era o Senhor Jesus, desde lá do princípio. Bom, vamos lá. Então, a ceia era ceia, comida mesmo, colocar. Só que naquela época, como foi dado para os hebreus, para os judeus, tá entendendo? Os que saíram de lá, eles estavam sob a lei. Então a lei era para fazer todo um ritual todo ano, entendeu? Para eles ceiarem e dividir. Aquele que tiver um carneiro grande, mas a família for pequena, chamasse a outra família. Está tudo escrito aqui. Então era uma ceia dos judeus. Aos gentios não foi dado essa ordem. Então, meus irmãos, a nós não foi dado a lei para fazermos esse ritual ano a ano que para os judeus, que nem para os judeus. Que nem aqui em Coríntios, 1 Coríntios 11, né? Logo no começo aqui, Paulo vem dizendo assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então eu vou pegar a partir do 17, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, eu não estou agradando, não está de agrado. Porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês estão se ajuntando para pior quando vocês se ajuntam, é isso que ele está dizendo, para a igreja de Coríntios. Então vamos lá. Porque antes de tudo ouço, né, quando vós ajuntais a igreja somos nós, membro, nosso corpo de Cristo, porque assim como a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, então não tem como um templo estar dentro de uma casa, tá entendendo? Então, igreja, eu, você, o corpo de Cristo. Então, 18, porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, em qualquer lugar, numa casa, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor quando vocês se ajuntam. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. As pessoas se reuniam, faziam a ceia, né? Que era para fazer em memória. Hoje é para fazer em memória. Mas cada um na sua casa. Não, e quando vocês forem se reunir, não é para fazer a ceia do Senhor. E ceia é a ceia. Tá entendendo? E ele fala assim, ó, porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Eles comiam, chegavam, não esperavam as pessoas, comiam e outros embriagavam. Então não estavam discernindo o corpo de Cristo, que era o quê? Partir o pão, esperar o irmão. Entendeu? Então, ó, de 22, não tendes porventura casas para comer ou para beber, tá entendendo? É para fazer a ceia do Senhor em casa. Assim como lá em Êxodo, eles faziam em casa e repartiam o carneiro lá, a ovelha, que era grande e a família pequena, ele chamava o vizinho para eles comerem em casa, todos reunidos. Essa era a ordem da lei lá para os judeus. Para nós, para fazermos em memória do Senhor, é fazer isso aqui, ó. Segue aqui. Não tens porventura casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Não estavam esperando as pessoas para comerem, para repartir o pão. Nisto não vos louvo. O que vos direi? Louvareis? Disso não vos louvo. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pega essa daqui para você, esse ensinamento aqui, ó. 24. E tendo dado graças, partiu o pão. Olha só, tá escrito. Tendo dado graças, partiu o pão, disse, tomai, toma, comei. Isto é o meu corpo que é repartido, partiu o pão. O reino, João Batista veio anunciando o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Quem tiver 2 túnicas, dê uma pro teu irmão. Quem tiver comida, reparta com o teu irmão. O Senhor Jesus fez o milagre dos pães, multiplicou os pães e deu só para aqueles que acreditavam nele. Não, ele deu para todos. Deu para todos, não perguntou, você acredita em mim? Você acredita em mim? Então não vai comer, não, esse aqui não. Não, ele repartiu para todos, partiu o pão. Tá entendendo? Então tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido entre vós. Fazeis isto em memória de mim. Fazer o quê? Partir o pão com as pessoas, partilhar o pão. Tá entendendo? Até um versículo que ele fala, se você for chamar alguém, chama os coxos, os mancos, os cegos, os pobres, os humildes, para que você fazendo isso, eles não têm, porque eles não têm, se você chamar a sua família, alguém, as pessoas vão te recompensar, entendeu? E eles já não têm como recompensar, e será grande o seu galardão no céu. Então é isso, ó. E aí, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes e beberes em memória de mim. Fazer o quê? Repartir. Vamos lá.
Porque toda vez que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele vai vir, glória a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Cristo. O que é tomar e comer este pão indignamente? Está em pecado? Não, todo mundo é pecador. A nossa justiça é trapo de imundícia para o nosso Senhor. A nossa justiça, qualquer coisa que nós vamos fazer de justiça é trapo de imundícia para o nosso Senhor, tá entendendo? Se não me engano, tá em Isaías. Vamos lá. Porque todas as vezes comer este pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, portanto, qualquer que comer ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue e do corpo de Cristo. Indignamente o quê? Não estavam, lembra da história lá que eles não estavam esperando as pessoas e comendo antecipadamente, e quem chegava com fome depois falava, poxa, não tenho o que comer? Saiu de casa sem um pãozinho, nada, e aí eles não estavam repartindo, sabendo discernir o corpo de Cristo, que é partir o pão, tá entendendo? Então, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, não esperando o irmãozinho. Eles estavam fazendo a ceia e não estavam esperando os irmãos. E estavam, enchendo a cara, se embriagando. Olha aqui, não terminei, vou te provar, você tá com o coração endurecido ainda? Então vamos lá. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, quando vós ajuntarmos para comer, esperais uns aos outros. Tá vendo? Simples assim. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas ordenaleis, e quando for ter convosco. Simples assim, gente. Quando nós formos fazer uma ceia, não é uma ceia com um copinho e um pãozinho asmo. Porque o pão asmo, aqui, tá em 1 Coríntios mesmo, aqui, 5, 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse é os asmos, nós sermos sinceros e verdadeiros. Não é porque o pão asmo foi dado para a lei lá para os judeus. Nós não somos judeus, gente, nós somos gentios. Nós não estamos mais debaixo da lei. Sobre a lei, nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Tá entendendo? Então não é um pão asmo. O asmo agora é a sinceridade, a verdade. Esse é o asmo. A gente pode fazer uma ceia, fazer um lava-pés, entendeu? E ceiar, comer, se reunir, esperar todos os irmãos. E se tiver algum irmão passando necessidade, chama ele, ou nós vamos até ele. Isso é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. Está sendo apresentado para você hoje. Aos gentios foi dado o evangelho da graça, para você repartir com o teu irmão. Hoje não é 10%, é aquilo que você põe no teu coração, ou tudo que você quiser dar. Quer vender a sua casa, quer repartir com os irmãos que vivam em comunhão um com o outro, entendeu? Por isso que morreu aquele Ananias e Safira, porque eles colocaram no coração uma coisa, mas chegou na hora, deu só uma merrequinha. Pedro reconheceu pelo Espírito Santo e caíram os dois ali. Então é isso. Vocês têm que ter um entendimento do evangelho da graça. Hoje somos livres, não temos... porque não temos lei, vamos fazer tudo errado? Não, nós somos nova criatura em Cristo. Se vocês lerem isso aqui, quanto mais vocês lerem, mais liberto, mais entendimento vocês vão ter e liberto da religiosidade, aquela que aprisiona. Você não pode mais vestir tal roupa, isso aí estava na lei. Por que não podemos vestir uma roupa... O Senhor Jesus vê ainda, o que é mais valioso, a roupa ou o corpo? Não se preocupeis com o que for vestir. Agora, porque não vamos se preocupar, vamos tirar roupa e vamos ficar pelado? Não, nova criatura somos em Cristo Jesus. Andaremos com decência, tá entendendo? Então é isso. Não é porque não temos lei que andaremos sem lei. Não, nós somos nova criatura. Morremos com o Senhor Jesus na cruz. Fomos batizados em sua cruz. Eu estava falando de João porque é muita informação. Eu queria trazer tudo para vocês em pouco tempo, mas eu não consigo. Então João Batista veio batizando com água, mas ele disse que pós ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pois já juntou sua pá na eira, e toda árvore que não der bom fruto será lançado ao fogo. Então o Espírito Santo de Deus é ele que batiza, assim como aconteceu comigo dentro do quarto. Eu contei meu testemunho, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do quarto, não foram homens que imporam mãos em cima de mim, não foi ele que me batizou e me escolheu. Nós não escolhemos, nós não aceitamos o Senhor Jesus. É ele que nos escolhe, tá entendendo? Está tudo escrito aqui. Porém, vamos lá. Então, João Batista vinha batizando com água, porque ele estava sob a lei. A lei era o batismo de arrependimento. Mas após mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é aquele que você desce o escorregador lá pro fundo, onde queima todas as coisas, porque a árvore que não der bons frutos será lançada. Entendeu? Não tem nada a ver com a parte de Atos, que desceu língua como fogo, porque o fogo também representa a justiça de Deus, algo
representa uma outra coisa. Mas aqui, nessa parte, o que João estava dizendo é que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, salvação, com fogo, aquele que ele vai pegar a árvore que não der bons frutos e vai lançar no fogo que nunca se apaga. Se você vê em Mateus mesmo, o Senhor Jesus, ele cura um cego. Jesus de Nazaré ali, no caso, né? Vocês têm que ter um entendimento que Jesus de Nazaré é o que veio cumprir a lei. Então, tudo que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, até em Atos, um pouco ali, eram coisas da lei. E hoje nós não praticamos. Foi o que o Senhor Jesus... Eu não estou dizendo que eu estou anulando as escrituras, porque isso aqui serve como uma bússola pra gente entender. Você se libertou, dá pra você viver em paz e harmonia com todos. Foi o que o Senhor Jesus disse. Amai a Deus com toda a força do seu coração e seu entendimento e o teu próximo. Essa foi a nova aliança que ele fez com a gente. E se não me engano em Hebreus ali está escrito que ele colocará o entendimento em nossos corações, nem o irmão ensinará o teu irmão e nem o próximo ao seu, né? Ensinará, venha, conheça a Deus, porque os seus escolhidos já conhecem a Deus, então não precisam mais ficar sobre ordenanças de alguém, de uma liderança. Nós temos que viver em harmonia um com os outros. Essa foi a lei real que ele deu. Amai o seu próximo, amai até o teu inimigo, tá entendendo? Então, eu falando ali do cego que ele veio curar, o Senhor Jesus curou, Jesus Nazaré, ele curou, e que vez? Aí o cego falou, vejo homens como árvores. Ou seja, o homem é representado como uma árvore. A Eva, a árvore a árvore da vida, tá entendendo? A mulher. Então, somos representados como árvore. E uma árvore que não dê bons frutos, ou seja, reparta com teu irmão, seja amado com teu irmão, né? Todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Então é isso. Que Deus abençoe, eu espero ter dito um pouquinho de cada coisa aqui, mas não dá pra dizer tudo. Eu sei que muitos corações, quando vê eu falando isso, eles ficam endurecidos. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, tá entendendo? Porque tudo que me ensinaram por aí, foram obras da lei. A gente tem que aprender o que é errado pra entender o que é certo, tá entendendo? Então, obras, nós não estamos mais em obras. Se dependesse o batismo, se a pessoa quiser ser batizada, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui em Atos. Mas se a pessoa recebeu o Espírito Santo do nosso Salvador, eterno Salvador, está batizada, não precisa mais de batismo de água. Ah, mas aquele que for batizado será salvo, aquele que não será batizado será, né, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, né, já está condenado. Aquele que crê e for batizado por ele, não por homens, porque senão seria obras de homens, então dependeríamos de nós mesmos para sermos salvos? É isso? Não. Tá entendendo? Você creu, eu criei. Dentro do meu quarto eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não entendi as escrituras, comecei a entender as escrituras, vi o mundo espiritual, vi todas as coisas. Não estou dizendo que eu sou profeta, não sou nada. Nem posso dizer mais que sou um pecador, porque o Espírito Santo cobrou de mim. Você não é mais pecador, está sobre Cristo. O seu pecado foi morto lá com Cristo quando ele te batizou. Então, nova criatura somos. Tá entendendo? Então é isso. Tem muitas coisas pra dizer, mas já tem 15 minutos, mais um pouco que eu vou juntar. Vou acelerar o vídeo, vai ficar... Às vezes fica parecendo que eu estou bravo, não. É porque às vezes eu acelero a voz aqui pra ser mais rápido e eu acelero o vídeo, então fica uma coisa frenética assim. Mas que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e tenha esse entendimento que João, Mateus, Marcos, Lucas, João, até Atos ali, são obras da lei, muitas coisas obras da lei, tem muito ensinamento ao qual a gente tem que ter um direcionamento, mas pegue o evangelho da graça, ao qual foi destinado para Paulo, que era Saulo. Ele prega o evangelho da graça, entendeu? Então é isso. Bom, então é isso, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos vocês. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu não vou conseguir dizer todas as coisas. Era preciso pegar o versículo por versículo, mas tudo que eu disse aqui vem da palavra, nada vem de mim, tá entendendo? Quero que vocês entendam isso. E escutem esses vídeos que eu passei para vocês como referência, para vocês terem uma compreensão melhor, para você que não consegue ler, porque naquele vídeo, em meia hora, você acaba como se tivesse lido um livro inteiro, porque tem livros que tem 12 minutos, tem livros que tem meia hora, tem livros que tem 2 horas, então ó, você pode ouvir eles muito mais rápido e ter um entendimento muito mais rápido também, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus repouse a paz dele em todos nós.